Chegando aqui no home office do Matias, vamos olhar então como é que é esse trabalho, né, de engenheiro de software, trabalhando com duas telas, né, Matias? Sim, nem sempre eu uso duas telas, mas especificamente para o que eu estou fazendo eu gosto de usar, porque eu faço uma alteração aqui e ela reflete aqui do lado, né? Então, às vezes isso é bem interessante, assim. Basicamente, o que eu faço, boa parte do meu dia é mexer com código, né? Então, o que está vendo aqui é tudo código de programação, né? Mas eu também tenho um bate-papo do time, da empresa, né? Não... Trabalha de uniforme, né, Matias? Eu trabalho de uniforme, né? É até engraçado, porque quando eu entrei na empresa, eles me mandaram, isso em 2016, eles me mandaram 5 camisetas. E daí eu pensei, tô trabalhando em casa, né? Não preciso me arrumar assim, como se eu fosse trabalhar num escritório, então bota a camiseta da empresa, porque, né, já tô na empresa, se eu entrar em alguma reunião com câmera, alguma coisa, vou me ver com a camiseta da empresa melhor, né? Bacana. Mas basicamente esse é o meu dia a dia aqui nesse escritório, né? Trabalhando, fazendo alterações no sistema, mexendo na nossa ferramenta de gerenciamento de tarefas, conversando com os meus colegas, entrando em reuniões com pessoas de outros times. Então, essa é a grande, né, maioria das coisas que eu faço acontece aqui. A maioria, se não todas, acontece aqui nesse escritório, que é o meu escritório de trabalho, o meu home office. E não deixa de ter ali as características família. A gente vai conhecendo o Matias isso tudo, quando ele fala de estudar, então vários livros também, né, Matias? Sim. E bons equipamentos também, né, Matias? Acho que também é importante, sim, né? Assim, eu não enxergo o meu equipamento como algo caro, porque foi. Eu enxergo como ferramenta de trabalho. Custou bastante, mas é um investimento no meu trabalho. E eu não acho, o valor que isso me retorna é muito maior do que o que ele custou. Eu gosto de ter as melhores ferramentas para performar o melhor que eu posso. Né? Então eu gosto de ter equipamentos bons e eu invisto nisso, né? Eu invisto num microfone bom, porque quando eu vou entrar numa reunião eu quero que as pessoas consigam me ouvir da melhor forma. Eu invisto numa máquina boa, porque eu não preciso esperar muito para que as coisas aconteçam, elas acontecem rapidamente. Eu tenho um outro monitor, porque às vezes ele se torna útil, então com outro monitor eu vou performar melhor. Então eu estou sempre buscando maneiras em que eu possa performar melhor. Então essa é uma das razões porque eu invisto tanto nos meus equipamentos, que é investimento, né? Eu acredito que a nossa história de vida sempre pode contribuir para outras pessoas. E é nesse intuito que nasceu o Eu Amo Meu Trabalho. É conversar com pessoas, com profissionais que gostam do que fazem e a partir dessas histórias a gente poder então inspirar outras pessoas. E hoje eu vou conversar com o engenheiro de software Matias Leidemer. Olá. Tudo bom, Matias? Tudo bom, Beth? Tudo, muito obrigada por me receber, claro, por compartilhar a tua história. E eu vou te fazer algumas perguntas para te responder. E começando, falando um pouco o que é um engenheiro de software, o que faz. Certo. E em seguida, se tu puder também assim, contar um pouco do teu dia a dia, né? O que tu faz. E depois a gente volta lá pro início, né? Como que tudo isso começou. Tá certo. Pode ser? Claro, pode ser sim. Bom, então a Beth já falou, eu sou engenheiro de software. Eu trabalho nessa área desde 2005, então lá se vão 17 anos. 17 anos. 17 anos trabalhando com isso. É engraçado porque eu nunca consegui me imaginar fazendo outra coisa. É mesmo? Sim. Quando eu
comecei a pensar sobre o que tu vai ser quando tu crescer, né? Que era uma pergunta que a partir de uma certa idade, na tua adolescência, as pessoas começam a te perguntar. E eu sempre não sabia exatamente que eu ia ser engenheiro de software, mas eu sempre imaginei trabalhando com computadores. De alguma forma. A primeira ideia que eu tive lá no começo, eu gostava muito, né? Eu jogava muito videogame na minha infância, então eu queria trabalhar com design, com imagem, com esse tipo de coisa, né? Então eu me via como um designer. E em um determinado momento eu comecei a fazer o curso técnico na escola e ali eu tive meu primeiro contato com programação de computadores. E foi exatamente naquele momento em que isso aconteceu que eu não tive dúvida do que eu queria fazer. Então, eu sei, né? Às vezes eu escuto muitas histórias de pessoas que não sabem o que elas vão fazer ou que estão em dúvida. E realmente isso é real. Às vezes as pessoas elas não têm, né? Elas ainda estão procurando um norte, estão tentando se achar, procurando uma carreira para seguir. Mas eu, desde os meus 15 anos, por assim dizer, eu já sabia que era isso que eu ia fazer. Né? Então... Interessante porque tu bateu o olho assim, sei lá, bateu o olho, mas tu entrar em contato com aquilo e dar direcionamento, né? Sim. Tu sentiu que era aquilo, né? Sim, sim. É bem engraçado. Eu consigo me lembrar, assim, eu tenho uma memória relativamente vívida, assim, do momento em que eu tive contato com aquilo ali, com programação de computadores. E eu acho que era uma sensação de eu estar fazendo alguma coisa e aquilo está acontecendo na minha frente, né? Então eu tinha um retorno daquilo que eu fazia muito rápido, muito instantâneo. E isso é uma coisa que eu tenho comigo desde então. Essa sensação de fazer alguma coisa e ver ela funcionando ali na minha frente, ali na hora, sabe? Identificou com a profissão, é um atividade. Certo, exato, é um certo... Eu não consigo pensar em outra palavra. É um certo prazer em conseguir ver uma coisa que eu construí funcionando, né? E tem um feedback muito rápido, né? Para funcionar e para não funcionar também, né? Não é uma coisa que tu faz e tu precisa esperar para ver se funciona ou não. É uma coisa que ela é bem instantânea, na maioria das vezes, né? E tu pode nos contar o que tu faz, para quem tu trabalha, como é o teu dia a dia. Sim, tu fez essa pergunta no começo, eu acabei passando. Tá tudo bem, tudo bem. Bom, hoje eu trabalho para uma empresa chamada Sticker Mill. É uma empresa americana. Eles trabalham com impressão de mídia. Então, o principal carro-chefe da empresa são adesivos customizados. Então, hoje um cliente, né, um usuário vai até o site e consegue encomendar... por exemplo, adesivo customizado com sua logomarca e essa pessoa então vai receber em casa, tudo bem rápido, tudo funciona muito bem, né, na empresa, uma empresa que tem bastante sucesso nessa área. Uma empresa tem vários sistemas ali, né, tem o e-commerce, tem outras coisas também. O meu trabalho hoje é trabalhar na área de marketing dessa empresa. Certo. Então a empresa ela tem... campanhas de marketing, tem promoções, tem alterações que eles precisam em alguma parte do site. Então, eu sou o responsável por essas coisas, né? Basicamente, o meu trabalho é atender as demandas que o time de marketing... As demandas que precisam de desenvolvimento de sistemas do time de marketing. Então, hoje eu trabalho home office, né? A maioria dos meus colegas ou estão na Europa ou estão nos Estados Unidos. Então, a gente olha assim... trabalhando de Novo Hamburgo para uma empresa americana, Sim. Onde outras pessoas de outros países se juntam no trabalho para entregar a etiqueta no final. Sim, exatamente. É até curioso porque o nosso time de software, todo o time de software da empresa, ele é todo remoto. Né? Então, desde o momento que eu entrei na empresa, em 2016, todo o time de desenvolvimento é remoto. Então, temos pessoas também no Brasil, pessoas na Itália, pessoas na Espanha, temos pessoas nos Estados Unidos, temos pessoas na Argentina. Então, hoje a empresa, né, desde a fundação, da criação da empresa, eles sempre acreditaram nesse modelo remoto. Né? Uma das coisas que eles dizem é que eles querem achar os melhores profissionais independente de onde eles moram. Então, esse é independente da localização. Né? Então, essa é uma das coisas que eles utilizam, né, para conseguir então realmente os melhores profissionais, né?
E o teu, assim, esse trabalho remoto, como que é o teu dia a dia? Como que teu horário de trabalho? Certo. Como isso... O meu horário de trabalho, ele é o mesmo horário de trabalho de uma pessoa que trabalha num escritório aqui em Novo Hamburgo ou em qualquer lugar do Brasil. Eu começo a trabalhar às 9 da manhã, né? A empresa não exige que eu esteja num horário específico, eles exigem que eu esteja no meu horário comercial, né? Então aqui tem uma questão muito importante da empresa, porque tu fazer o home office com pessoas de lugares tão distantes, com horários tão separados, a empresa ela precisa ter uma comunicação assíncrona. Fluxo horário, né? No sentido de que na comunicação assíncrona, quando tu faz uma pergunta para algum funcionário, que a gente usa uma ferramenta de chat, né, para conversar com todo mundo, o funcionário, a outra pessoa nem sempre vai conseguir responder aquilo na hora para ti, né? Certo. Então pode acontecer de tu demorar para receber uma resposta. Isso a empresa ela tem que entender que isso é uma possibilidade. Então as pessoas que trabalham ali, elas têm que saber como formular as perguntas de uma forma que não seja uma pergunta síncrona. O que eu quero dizer com síncrona? Eu fazer uma pergunta simples e esperar que alguém me responda. Na Só hora. que não vai, isso talvez aconteça, talvez não. Então eu tenho que, por exemplo, fazer uma pergunta que eu vou formular o meu pensamento para quando a pessoa me responder, ela já responder com todo o contexto que ela precisa, né? Sim. Isso é uma das coisas. Essa parte de comunicação assíncrona para times que trabalham remoto em fusos diferentes, isso é muito importante, tá? Então assim, no meu trabalho eu acordo de manhã, tomo meu café e vou para o meu escritório. No meu escritório eu vejo ali o que aconteceu no dia anterior, né? Eu recebo e-mails das tarefas que estão andando, de coisas que foram alteradas, então eu verifico os meus e-mails ali e se eu tenho alguma coisa que eu preciso trabalhar, que eu preciso fazer, eu faço, né? Isso pode ser, como eu falei antes, alterar uma parte do site, perguntar para algum colega como é que está aquela tarefa, sabe? Coisas assim. A minha rotina não é muito diferente de uma rotina de uma pessoa que trabalha num escritório, numa empresa que não faz trabalho remoto, né? Ela é basicamente a mesma, só que tem essa questão de ser assíncrono, né? Então, basicamente é a mesma coisa. Eu me comunico com pessoas, às vezes eu entro em reuniões, né? Tudo online, né? Mas tu tem uma disciplina já há tantos anos trabalhando. Sim, né, com certeza. forma, né? Essa palavra que tu tá usando, disciplina, ela é muito importante, porque ela demorou. Para eu ter a disciplina para conseguir trabalhar remoto de uma forma em que eu não trabalhe de menos e não trabalhe de mais, né? Isso foi uma coisa que eu demorei assim para desenvolver, né? Hoje eu me sinto mais confortável, hoje eu tenho uma rotina bem estabelecida. Eu começo às 9 e termino às 5h30, né? Varia. Às vezes às 6, às vezes tem uma coisinha, sabe, que eu acabo trabalhando um pouquinho mais 6h30 no máximo, né? Mas eu não costumo fugir muito disso, né? O meu trabalho, de novo, ele é conversar com pessoas, fazer alterações nos sistemas que a empresa tem, conversar com os meus colegas, perguntar para alguma pessoa do marketing qual é o requisito correto da alteração que eu preciso fazer, conversar com designers, né? Porque na minha área tem muito designer que trabalha, a gente precisa fazer alterações específicas relacionadas ao design, então isso é uma coisa que eu faço bastante no meu dia a dia, né? Sim. Matias, tu falou assim, eu sou engenheiro de software. Certo. Qual é o caminho para quem quer ser engenheiro? Essa é uma pergunta. Certo. E o que tu vê da tua carreira para frente? Para ser engenheiro de software, né? Eu sempre gosto de responder, porque isso é uma pergunta que ela não é fácil de ser respondida. Sim. Ela é uma pergunta... Mas tu fez uma formação, né? Não, claro. O ponto que eu quero chegar é que eu gosto, quando tu me faz uma pergunta difícil, eu gosto de dar a primeira resposta, a primeira coisa que me vem na cabeça. Então, a primeira coisa que me vem na cabeça para uma pessoa ser engenheira de software é perseverança. Tá? O pessoal diz, né? Pelo menos eu escuto isso de outras pessoas, né? Ai, nossa, o que tu faz é tão difícil. Né? Nossa, eu fico imaginando como deve ser difícil, né? Tem que ser uma pessoa muito inteligente. Isso é verdade até um certo ponto, mas não é exatamente assim sempre, né? O meu trabalho, ele tem a sua complexidade. Existem realmente coisas que eu perco
perco, que eu preciso investir bastante tempo para solucionar, né? Então existem vários desafios e o caminho para chegar lá, ele é longo, tá? Ele não é fácil. O mais difícil de se tornar um engenheiro de software é ter perseverança e disciplina. Tá? Então, assim, respondendo diretamente a tua pergunta, eu tenho uma formação, né? Eu fiz o curso técnico na época de escola, então eu tenho um curso técnico em informática e depois do curso técnico eu fiz uma faculdade, né? Eu estudei na Unicinos, eu fiz um curso de análise de sistemas pelo Unicinos, me formei em 2010 e essas são as formações que eu tenho. Não é muita coisa, né? Assim, é um curso técnico e um curso superior. O que eu realmente aprendi na minha carreira foi trabalhando. Foi lidando com experiências do dia a dia. O curso superior, ele não te prepara para tudo. As coisas que tu enfrenta no teu dia a dia nem sempre vão de encontro com o que tu aprende na universidade, né? Então isso é uma coisa que depois que eu terminei a universidade foi importantíssima. Eu fiz muitos contatos importantes na universidade. Hoje eu tô onde eu tô por causa desses contatos que eu fiz. Né? Então, isso é uma questão que é muito, muito importante. Na nossa área, da área de desenvolvimento de sistemas, sempre rola a pergunta, eu preciso fazer... Isso é uma pergunta recorrente especificamente da nossa área. Eu preciso ter um ensino superior? A resposta é não. Mas se tu puder, melhor. Sim. Né? Eu sempre gosto de trazer isso porque é uma pergunta recorrente na nossa área, né? Mas assim, continuando com a resposta à tua pergunta, como eu cheguei lá, estudando muito, não é fácil, tu tem que ter dedicação, porque a área da tecnologia ela está sempre mudando, tem muita coisa nova acontecendo, né? Então assim, estudando muito, lendo muito, assistindo vídeos técnicos, esse tipo de coisa, e claro, né, trabalhando na área desde os meus 19 anos eu estou trabalhando na área, então não é fácil, tem que ter dedicação. Eu acho legal que tu trouxe assim, né, a questão tu falou de disciplina, certo? E perseverança, foi? Perseverança. Porque como eu trabalho com desenvolvimento profissional, profissional, a gente está falando de duas coisas diferentes, o quanto uma coisa tem a ver com a outra, e às vezes tu pode ter toda a parte técnica, se tu não tiver a disciplina, os comportamentais, sim. Tu vai chegar em lugares diferentes, talvez, que até tu almejava esperar, né? Chegar, né? Sim, isso que tu tá falando é importantíssimo, né? Para as pessoas que almejam seguir nessa carreira. E aqui eu quero deixar avisado, o mercado está extremamente necessitado, né? As oportunidades, elas estão assim, tá florescendo a oportunidade por tudo que é lugar, né? Hoje a demanda do mercado, a mão de obra que a gente tem não atende a demanda do mercado no Brasil. Então quem quer entrar para a área de TI, não consigo imaginar um momento melhor do que esse. Certo. A Meg tá muito louca. A gente tá na minha casa e a minha gatinha, ela tá correndo por tudo, assim, então... Acho que ela tá gostando, ela, né? Tá gostando do papo, Home office é isso, né? É um gatinho junto. Tu tem tudo da casa, tudo, né? Da casa. Inclusive as coisas que ajudam e as coisas que atrapalham. Exatamente, também, né? Embora ela não atrapalhe. Né? Não, eu não tô falando do gato, mas toca o interfone, sim, né? As coisas de casa, sim, né? Sim, isso acontece. Tu me tinha feito uma outra pergunta e eu comecei a dissertar sobre uma coisa e não respondi a outra. O que eu vejo da minha carreira pra frente? Isso. Sabe, eu sempre fico pensando, e talvez eu não seja o melhor exemplo pra tu trazer, mas eu preciso falar sobre isso, eu preciso te dar uma resposta sincera. Eu tô falando sincera. Com Matias, né? Sim. Eu não sei o que eu vejo da minha carreira pra frente. Em toda a minha carreira eu nunca almejei nada especificamente. Eu quero ser o CTO de uma empresa, eu quero ser não sei o que, eu quero aquele cargo, né? Eu nunca tive essa ambição. Alguns colegas meus, né, amigos, sempre tiveram ambição. Quero ser o CTO de uma empresa, eu quero ser não sei o que. Eu nunca tive essa ambição dentro de mim de seguir tipo uma carreira e me tornar chefe de alguma coisa ou ter a minha empresa. A minha ambição sempre foi com o meu conhecimento. Sempre foi com o meu conhecimento. A minha ambição sempre foi ser uma pessoa
melhor do que eu era, melhor do que eu sou, né? A minha ambição é sempre essa. E isso é desde o começo da minha carreira. Eu nunca pensei em aonde eu ia chegar. Eu sempre pensei que eu queria ser melhor. Que legal. Sim. Muito bacana. E as coisas, elas aconteceram na minha carreira, eu gosto de acreditar por causa disso. Elas aconteceram no momento certo, na hora certa, e eu acho que foi muito porque eu sempre busquei ser uma pessoa melhor, né? Porque eu vejo no meu futuro, eu vejo ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje. Que bacana. É. Mas tem uma coisa também que tu fala assim de disciplina, né? Que precisa estudar. Sim. Mas isso não impede que tu tenha uma vida normal, que tu tenha os teus hobbies, Sim. né? Que tu faças as tuas outras atividades, tu não tá totalmente 24 horas por dia né? Não, em função do trabalho. Com né? certeza. Não existe isso. Né? O estudo, claro, principalmente no começo da minha carreira, eu estudava em horários que de repente com meus 20 e poucos anos, deveria estar saindo, deveria estar fazendo outra coisa, mas faz parte do faz processo, parte do né? processo, faz parte do processo. Hoje não. Hoje a o meu horário... alavancagem, né? Hã? É a alavancagem, Sim, né? exatamente. Hoje a minha vida, o meu trabalho é das 9 às 6, vai. Esse é o meu trabalho, depois são outras coisas, né? E enquanto eu estou no meu trabalho, eu tento trabalhar o máximo focado que eu consigo. Mas fora disso, eu vou na academia, eu gosto de visitar meus amigos, eu gosto de, sei lá, dar uma volta por aí, sabe? Viajar. Então essas coisas, eu não vivo para o meu trabalho. Né? Eu não é nada disso. O trabalho são 8 horas do meu dia. E o resto são outras coisas, né? Isso é uma boa pergunta porque eu nem sempre fui assim. Né? Tem o termo workaholic, né? A pessoa que trabalha demais. Eu já fui assim uma época da minha vida. E hoje, olhando para trás, eu penso que de repente eu deveria não ter feito isso. Eu deveria ter feito outras coisas, né? Mas é muito fácil pensar no que eu deveria ter feito no passado, né? Eu tenho que olhar daqui em diante, né? Sim. Então eu também gosto de acreditar que de repente serviu para alguma coisa, de repente serviu para entender que a minha vida não é só trabalhar, porque ela já foi. É que tu não... tu é hoje resultado do que tu fez antes. Certo. Mas se tu não vive aquilo, tu não tem a experiência, Com né? certeza. De poder escolher. Sim, é. Eu quero agradecer, tô amando essa conversa. Tá bom. Né? Muito boa. E eu tenho certeza que a tua história pode contribuir, sim, para outras pessoas. E se tu gosta desse tipo de assunto, te inscreve no canal, curte, compartilha, né? Pra gente levar essas histórias cada vez mais adiante. E, Matias, muito, muito obrigada pelo teu tempo, por me receber aqui, claro. por compartilhar um pouco da tua história, que isso aqui é só um resumo, sim, né? Sim. Muito breve de tudo que tu já fez, eu tenho certeza. Sim. Né? E se tu quiser deixar claro. Uma finalização. Sim, obrigado pelo convite, foi uma conversa muito legal mesmo. Sempre um prazer falar contigo. Bom, para o pessoal que está assistindo, eu quero reforçar o que eu já falei antes. Não existe momento melhor na história para se tornar um engenheiro de software do que hoje. É fácil? Não é fácil. Mas é uma carreira que a recompensa dessa carreira ela costuma vir bem rápido, né? Então assim, hoje eu vejo muitas pessoas tentando seguir essa carreira e eu digo, por favor, a gente precisa de bons profissionais, a gente precisa de pessoas dedicadas. Então, quero deixar aí um recado para o pessoal. Esse recado está dizendo assim que a carreira também é rentável, né? A carreira é muito rentável e essa rentabilidade ela vem muito rápido, comparada com outras carreiras. Isso tudo vai de encontro com o que eu já falei, que hoje o mercado está com uma escassez de mão de obra, né? Então, naturalmente, o valor da mão de obra sobe quando tu tem escassez. Então, hoje é um ótimo momento. E... vou repetir de novo, não é fácil, mas não é impossível. Existem milhões de pessoas que seguem essa carreira, então é possível sim, basta ter disciplina, basta se dedicar. Só pra gente encerrar, tu também às vezes faz algum workshop para outras empresas ou
né? Podia só falar um pouquinho sobre isso, né? Porque eu sinto assim que quando a pessoa gosta do que ela faz, ela sempre se abre para me receber, para me contar, certo. e também fala para mais pessoas. Certo. Né? Workshops especificamente para empresas eu nunca fiz. Acho que é uma possibilidade, eu acho que eu poderia fazer, sim. Mas o que eu já fiz bastante foi palestrar em eventos de tecnologia. Né? Já, inclusive, viajei para outros lugares para fazer isso. Né? Então, agora, por causa da pandemia, esses eventos eles estão ocorrendo com menos frequência. Eu acho que aos poucos isso vai começar a voltar. Mas em eventos de tecnologia eu já palestrei, eu falo sobre algum assunto específico, sobre alguma tecnologia específica, né? Porque cada evento de tecnologia geralmente é focado em alguma área, né? Então, se eu tenho alguma coisa para colaborar, eu gosto de ir e compartilhar isso com o pessoal. Isso foi uma experiência muito legal. Eu já viajei para o Piauí, eu já fui para Santa Maria, aqui em Novo Hamburgo também, já Porto Alegre, já palestrei. É sempre uma experiência bem legal, assim. Então, faria um workshop, pode vir falar comigo, a gente pode conversar. Que bom. É. Muito obrigada, muito mais sucesso. Muito obrigado. Então, que tu seja um profissional, uma pessoa sempre cada vez melhor. Obrigado, Beth. Sucesso para ti também com as tuas entrevistas aí. Obrigada. Tá, joia.